a você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Comemora a nação, Flamengo vence Boca Júnior e é bicampeão da Champions League das Américas. Vasco segura empate com o Flamengo em noite inspiradíssima do goleiro Léo Jardim. Feminino perde mais uma e se complica no brasileiro da categoria. Rezende surpreende e vence o Sub-20B do Flamengo em plena Gávea. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Vamos começar esse nosso programa de domingo de Páscoa logo com uma excelente notícia. Pode comemorar, galera. O Flamengo conquistou na noite desse sábado no ginásio do Maracanãzinho, aqui no Rio de Janeiro, pela segunda vez na história, a Champions League das Américas de basquete. O rubro-negro disputou o título contra o Boca Júnior da Argentina e não deu chance a eles, e venceu muito bem por 83-57, numa partida dominada pelo anfitrião de ponta a ponta, a exemplo da semifinal, quando atropelou o Franca. Com ótima atuação de Alexei, de Deodato e Chuck Johnson, o Flamengo comemorou também a vaga para o Campeonato Mundial de Clubes, que vai acontecer em Singapura em setembro desse ano. Os brasileiros são os maiores campeões da competição, com 4 títulos em 5 edições. O Flamengo, dono do título de 2025, já havia conquistado o torneio internacional na temporada 2020-21, ao superar o Real Estelí da Nicarágua, em casa, na casa do adversário. Já o Franca ficou com o título em 2022-23, justamente em cima do Flamengo, lá no Pedrocão. O outro título do Brasil foi o do São Paulo em 2021-22. Principal nome do Flamengo na história sobre o Franca, na sexta-feira, o Alexei foi o encarregado de abrir a porteira na decisão de ontem. Com uma cesta de 3 pontos, o jogador rubro-negro colocou o Flamengo à frente no placar em um primeiro quarto dominante do anfitrião. O início arrasador do Mengão foi construído com a ajuda dos 9 pontos do Alexei, que fez com que o time carioca anotasse 30-13 no quarto inicial. O Boca Júnior cresceu no segundo quarto, mas não o suficiente para assustar o Flamengo, O rubro-negro foi para o vestiário no final do primeiro tempo com 20 pontos de vantagem, 49-29. O Flamengo controlou a partida e fechou o terceiro quarto com 60-45, ampliando a vantagem na etapa final. Inspiradíssimo, o Gui Deodato tirou o adversário para dançar, arremessou e anotou mais 3 pontos. 74-49, a menos de 5 minutos para o fim do jogo. A distância de 26 pontos empolgou a torcida do Flamengo, ansiosa pela proximidade de mais um título, que cantarolava o samba Vou Festejar, da cantora inesquecível Beth Carvalho. A conquista do troféu era questão de tempo. O rubro-negro adicionou mais um título ao liquidar o placar por 83-57. Alexei Borges foi escolhido como o MVP do torneio porque, além da atuação sublime, ele foi o cestinha na etapa de competição, líder geral em assistências e o atleta mais eficiente do continente. Os destaques do Flamengo foram Gui Deodato com 16 pontos, Alexei Borges com 15 pontos e 6 assistências, Chuck Johnson com 15 pontos e Juan Miranda com 11 pontos e 9 rebotes. Quinteto inicial do Mengão foi Alexei, Chuck Johnson, Jordan Williams, Caio Gonçalves e Juan Miranda, técnico Sérgio Hernandes. Parabéns, rapaziada, vocês arrebentaram a boca do balão, muito bom! Em partida que teve transmissão ao vivo da TV Brasil, o Bragantino derrotou o Flamengo por 2-0 nesse sábado, na abertura da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Taislane marcou os 2 gols da equipe do Bragantino lá em Atibaia. E com esse resultado, as Bragantinas interromperam uma sequência de 3 jogos sem vencer e foram a 8 pontos. O Flamengo sofreu a sua segunda derrota consecutiva e estacionou nos 7 pontos, sendo ultrapassado pelo próprio adversário Bragantino. O próximo jogo do Mengão vai ser contra o Juventude no sábado.
E, por falar nisso, o Sub-20 também foi derrotado pelo Resende por 1-0 em plena Gávea e estacionou nos 10 pontos e deixa a zona de classificação em risco, dependendo agora de uma combinação de placares para seguir vivo na competição. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Compartilhe também esse programa. Valeu! Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de decepção. O que foi aquilo ontem? Vamos combinar, que goleiro é aquele que pegou até pensamento, evitou outra vitória do Flamengo, meu Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, já dizia o meu querido amigo Silvio Luiz, o saudoso Silvio Luiz, o Flamengo mais uma vez não foi eficiente e deixou escapar 2 pontos importantíssimos nessa caminhada rumo ao Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, até os 20 minutos mais ou menos, o Vasco me surpreendeu e me assustou com aquela bola na trave, naquele chutaço de fora da área do bom lateral esquerdo lá, o tal de Paulo Henrique, né? Bom, lateral esquerdo não, lateral direito, perdão. Logo na sequência, o Flamengo respondeu com um bolão aí do Arrascaeta para o Michael, que perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar, né? Chutou fraco em cima do goleiro Léo Jardim, que novamente fez uma boa defesa. Até os 15 minutos o jogo seguia lá e cá, né, equilibrado, com o Mengão tentando furar a retranca do Vasco, que baixou as suas linhas, né, e jogava claramente num 5-4-1, explorando aí os seus contra-ataques, né. Até ali o Mengão tinha 66% de posse de bola e aos 21 o Gerson deu uma cabeçada sensacional, fulminante, e o goleiro Léo Jardim mais uma vez fez outra defesaça. Em seguida, o Ayrton Lucas penetrou e mandou uma bomba para mais uma outra grande defesa do Léo Jardim. Era ataque contra a defesa, pessoal. O Flamengo já tinha dado 7 chutes contra 3 deles. Mais uma vez o Gerson teve a chance de abrir o marcador, mas chutou por cima. Era a terceira chance clara dele no jogo. Foi um primeiro tempo de amplo domínio do Flamengo, mas faltou o principal, faltou o gol, né? Muito por conta aí do goleirão, né? Que estava numa noite inspiradíssima. O Flamengo acabou o primeiro tempo com 9 finalizações contra 4 deles, 65% de posse de bola. Aí veio o segundo tempo e o jogo ficou equilibrado até uns 10 minutos aí. E aos 14 o Felipe mexeu no time. Colocou o Plata no lugar do Bruno Henrique, o Cebolinha no lugar do Michael e o Varela no lugar do Ayrton Lucas, que saiu sentindo câimbras, né? Aos 23 a torcida pediu e o Pedro entrou no lugar do Gerson, que foi poupado para o jogo da LDU, né? Nessa semana agora. O Flamengo continuava na pressão, né? E o Vasco todo atrás, recuado, se defendendo, né? E aos 28, o Plata deu uma boa cabeçada que passou rente ao travessão, né? E aos 29, o Pedro deu uma cabeçada sensacional para outra defesaça do goleiro Léo Jardim. Era ataque contra a defesa, mas a bola teimosamente não queria entrar e essa situação foi até o final melancólico do empate em 0-0. Eu vi o baixinho ali, Romário, na transmissão da Prime Video, dizer uma coisa muito interessante. O Flamengo tinha todas as qualidades e requisitos para vencer muito bem a partida. Mas na hora em que a bola rolasse, tudo aquilo ali ia ficar para trás porque era um clássico. E foi exatamente o que aconteceu. O baixinho sabe tudo. Eu, sinceramente, esperava um placar elástico, né? Que, obviamente, não aconteceu por causa, principalmente, da atuação de gala do goleiro Léo Jardim, que salvou literalmente o Vasco de tomar um outro couro. Foi triste ver setores ali do Maracanã fechados, né, para economizar dinheiro num clássico tradicional que teve apenas 39 mil presentes por causa dos altos preços dos ingressos, que o nosso BAP insiste em manter alto, alegando que o clube precisa de receita de bilheteria para manter o seu padrão. Ah, para com isso. Olha aqui, ó, BAP, seu Mané, a torcida do Flamengo é povão, cara. Não tá com essa bola toda de grana não, camarada. O que adianta você colocar ingresso caro e ter o estádio vazio? A conta é bem simples, mané. Olha só, se você coloca o ingresso mais barato, você vai ter muito mais gente e a renda vai dar perto do que você queria. A grande maioria dos 45 milhões de torcedores do Flamengo merece mais respeito.
Coloque os ingressos num preço justo, tenha os estádios novamente cheios para ajudar o time nas conquistas, porque o jogador precisa da torcida para jogar. BAP, pensa nisso. É melhor você faturar o mesmo valor com mais gente pagando, num ingresso mais barato. A conta é simples, camarada. Se liga aí, quem tem olho grande não entra na China, abaixa esse valor aí, cara. Na minha visão, né, pessoal, o nosso time jogou bem, mas eu achei que muitos jogadores ali estavam se poupando visivelmente para a partida aí contra a LDU lá na altitude. Mas mesmo assim dominaram o adversário e só não venceram o jogo por causa da atuação do goleiro Léo Jardim, que foi simplesmente sensacional. Para se ter uma ideia, o Flamengo terminou o jogo com 58% de posse de bola, deu 15 finalizações contra apenas 5 deles e teve 11 escanteios contra 2 deles. Foi ou não foi uma massa? Vamos combinar. Mas o que interessava mesmo, né, pessoal, eram os 3 pontos. Mas paciência, vida que segue. Vamos enfrentar aí outros times, vamos em frente, porque semana que vem tem outro jogo decisivo contra a LDU a 2.850 metros de altitude, lá em Quito, no Equador, onde a gente precisa vencer para se manter vivo nessa fase de grupos da Libertadores. Até um empatezinho não é ruim, não. Para mim, os destaques do Flamengo foram o Gerson e o Pulgar, que estiveram muito bem, né? O Rossi fez uma grande defesa logo no começo ali do jogo, na chance clara do português Nuno, né? O Wesley teve uma boa atuação, mas não foi brilhante. O Léo Ortiz fez cortes importantes na área e deu bons passes verticais. O Léo Pereira teve dificuldade contra a velocidade do garoto Ryan e perdeu na corrida para o atacante numa chance clara do Verrete, né? E a bola também do Paulo Henrique, que explodiu na trave, ele abaixou a cabeça, quase complicou lá o goleiro Rossi. Ayrton Lucas apoiou bem no primeiro tempo, mas caiu machucado com câimbras, né? Logo no início do segundo tempo. O Varela entrou no seu lugar e deu boas opções na linha de fundo. O Pulgar jogou muito bem, não tomou amarelo, deu ótimos passes, foi um motorzinho no jogo, correu o jogo todo e deu um chute de longe que levou perigo. O De La Cruz também distribuiu ali ótimos passes, como a bola na cabeça do Gerson na chance clara no primeiro tempo. Motorzinho também correu o jogo todo e deu um chute de longe com perigo. O Alan entrou no seu lugar e manteve o nível, né? O Gerson, o melhor do Flamengo, para mim, teve muita movimentação, deu opção e foi o jogador mais perigoso do time no primeiro tempo, principalmente. Pecou na hora de finalizar, sim, teve 2 ótimas chances na área e chutou por cima do travessão. Ainda deu uma cabeçada que obrigou o goleiro Léo Jardim a fazer uma defesa monstruosa. O Pedro entrou no seu lugar e teve 2 chances de matar o jogo no finalzinho, mas parou novamente no tal de Léo Jardim. Na chance de cabeça, obrigou o goleiro a operar um milagre. O Arrascaeta, depois de grandes atuações seguidas, né, não conseguiu aí repetir o nível nesse clássico. Teve meio apagadão, mas mesmo assim criou 2 ótimas chances, uma em cada tempo, né, com o Michael no primeiro tempo e com o Plata no segundo. O Michael foi bastante acionado e levou a melhor em praticamente todos os confrontos com o Paulo Henrique. No entanto, errou muitas tomadas de decisão e matou algumas jogadas perigosas, né? Perdeu uma chance clara no primeiro tempo num chute defendido pelo Léo Jardim, que eu achei que ele chutou meio displicente. Torcida está na bronca com ele. O Cebolinha entrou bem no lugar dele e conseguiu boas jogadas pela esquerda, né? O Bruno Henrique, visivelmente abalado por essa situação toda que ele está vivendo, esteve muito apagado, né? Jogou de costas para o gol e teve dificuldades para fazer o pivô. Criou 2 boas chances no primeiro tempo, ambas com o Gerson, mas nas 2 ele chutou mal, né? Na oportunidade que ele teve de finalizar, também de cabeça ele mandou para fora. O Plata entrou com disposição e teve uma grande chance de cabeça após uma cobrança de falta de Arrascaeta. E o Felipe Luiz foi com força máxima, mesmo tendo um jogo importante contra a LDU nessa terça-feira. O seu time foi muito melhor no jogo todo, mas parou na grande atuação do goleiro Léo Jardim. No geral, vou dar nota 7 para o nosso time, que tentou até o final a vitória, mas infelizmente não foi eficiente, perdeu muitos gols para variar e por isso amargou esse empate frustrante de 0-0. E você, qual nota dá para o nosso time? Coloca aí.
Antes de fechar esse nosso papo de hoje, eu quero desejar a todos os meus amigos e amigas aqui do canal um feliz domingo de Páscoa, com muita paz, muito amor, muita proteção divina e muito chocolate, porque aqui ninguém é de ferro. Grande abraço a todos, muito obrigado. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!